Eu estava alugando o quarto dos fundos da minha casa há anos para me ajudar com as despesas. Era um cômodo pequeno e modesto, mas suficiente para alguém que precisava de um lugar para dormir e guardar suas coisas. Eu não era exigente com os inquilinos. Enquanto eles pagassem em dia e mantivessem o lugar em ordem, isso era o bastante para mim. Tive inquilinos de todos os tipos, estudantes, trabalhadores temporários e até pessoas que só precisavam de um abrigo momentâneo. No entanto, eu nunca imaginei que aceitar Marcos, um homem de poucas palavras, quieto e reservado, seria o pior erro da minha vida. A primeira vez que o vi foi numa tarde de chuva torrencial, daquelas tempestades que fazem o mundo parecer envolto em sombras. Marcos chegou encharcado, o rosto sério e taciturno, refletindo um cansaço profundo. Pediu-me o quarto sem muita cerimônia, pagou o mês inteiro em dinheiro e se instalou naquela mesma noite. Lembro de pensar que sua chegada foi tão rápida e sem cerimônia que me deixou com uma sensação estranha, como se sua presença já estivesse escrita nas paredes antes mesmo de ele bater na porta. Nos primeiros dias, Marcos foi um inquilino exemplar. Eu mal o via sair do quarto. Quando o fazia, era sempre à noite, e ele retornava antes do amanhecer. Não havia ruídos, nem mesmo o som da televisão. Era como se ele vivesse em silêncio absoluto. Eu sentia curiosidade, claro, mas preferi respeitar sua privacidade. Na verdade, eu queria alguém que não fizesse barulho nem criasse problemas. Com o tempo, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto. Frequentemente encontrava pegadas lamacentas no corredor, marcas que pareciam de botas pesadas, além de um estranho cheiro metálico que impregnava o ar toda vez que eu passava pela porta do quarto dele. Pensei em perguntar sobre isso, mas vendo-o sempre tão sério e distante, decidi deixar para lá. Talvez ele trabalhasse em algum lugar úmido ou sujo, e eu não queria incomodá-lo com perguntas. Numa noite de chuva particularmente forte, o barulho das gotas contra as janelas me manteve acordado. O vento soprava forte, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Foi então que ouvi um som no corredor. Parecia um sussurro, como se alguém estivesse falando bem baixinho. Saí da cama e abri cuidadosamente a porta do meu quarto. O corredor estava escuro, mas pude ver uma sombra se movendo lentamente perto da porta de Marcos. Fiquei parado, prendendo a respiração, tentando entender o que ele estava fazendo ali àquela hora. A figura se moveu e percebi que era Marcos, mas ele estava de costas, sussurrando algo enquanto deslizava os dedos pela parede, em movimentos lentos e suaves. Meus músculos se retesaram. Havia algo na sua postura, na maneira como movia as mãos na parede, que me provocou um profundo desconforto. Marcos, perguntei baixinho, sem saber se devia intervir ou voltar para o meu quarto. Ele parou subitamente e virou-se para mim de um jeito quase antinatural, com uma expressão vazia no rosto, como se não me reconhecesse. Seu olhar era frio, distante. Por um segundo, achei que ele fosse avançar sobre mim. Mas, depois de um longo silêncio, ele apenas assentiu com a cabeça e voltou para o quarto, fechando a porta com um clique suave. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo a tempestade e sentindo como se algo escuro e pesado tivesse tomado conta do ambiente. Havia algo estranho em Marcos, algo que eu não conseguia entender, mas que fazia com que minha casa já não parecesse mais um lugar seguro. Os dias seguintes foram ainda piores. Comecei a perceber que objetos da casa estavam desaparecendo ou mudando de lugar. Facas, tesouras e até algumas ferramentas do meu galpão. Tentei encontrar uma explicação lógica, convencer-me de que talvez eu tivesse me esquecido de onde os deixei. Mas, no fundo, sabia que algo não estava certo. Toda vez que via Marcos, seu rosto parecia mais pálido, seus olhos mais fundos e seu semblante cada vez mais rígido, como se não estivesse dormindo. Uma noite, enquanto preparava o jantar, ouvi um barulho forte vindo do quarto dele. Corri para o corredor e bati à porta, mas não obtive resposta. Por um momento, pensei que ele tivesse sofrido algum acidente. Girei a maçaneta e entrei. O quarto estava escuro e um fedor nauseante me atingiu imediatamente. Acendi a luz e fiquei sem fôlego. O quarto estava coberto de papéis com desenhos estranhos, rabiscos e símbolos espalhados pelas paredes, como se alguém tivesse perdido a sanidade ali.
Mas o pior de tudo foi encontrar uma pequena caixa aberta no canto do cômodo, cheia de objetos que reconheci imediatamente: chaves, celulares e outros pertences de pessoas. Nada daquilo fazia sentido. Então vi algo que me arrepiou até os ossos. Entre os objetos estava uma corrente pequena que reconheci como sendo minha. Algo que eu havia perdido anos atrás e acreditava ter apenas extraviado. Estendi a mão, peguei o objeto e tentei assimilar o que estava vendo. Foi nesse instante que ouvi passos atrás de mim. Virei-me devagar e lá estava Marcos, parado na porta do quarto, olhando para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Seus olhos estavam vermelhos, distorcidos, e um sorriso sinistro estampava seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele deu um passo em minha direção e vi que segurava algo na mão. Era uma faca, longa e afiada, brilhando sob a luz fraca do quarto. "Você não deveria ter entrado aqui", murmurou ele, num tom quase sussurrante, com uma calma perturbadora. Tentei correr para a porta, mas ele investiu contra mim com uma velocidade impressionante. Mal tive tempo de desviar da primeira tentativa, mas senti a lâmina raspar meu braço, cortando minha pele. Corri para fora do quarto, tropeçando no corredor, com o sangue escorrendo pelo braço. Alcancei a sala de estar, procurando desesperadamente uma saída, mas a tempestade ainda rugia lá fora. A porta da frente estava trancada, e no desespero eu não conseguia encontrar as chaves. Marcos saiu do quarto e começou a caminhar lentamente em minha direção, com uma expressão de alegria doentia no rosto. Tentei falar com ele, mas ele apenas parou, sorriu e levantou a faca num gesto que me fez estremecer. Com a adrenalina correndo pelo corpo, corri até a cozinha e tranquei a porta atrás de mim, segurando-a com toda a força enquanto ele batia do outro lado. A madeira rangia a cada impacto. Eu sabia que não demoraria muito para ceder. Olhei ao redor em busca de algo para me defender e encontrei uma frigideira pesada. Preparei-me para o pior, com a respiração ofegante e o coração disparado. Finalmente, a porta cedeu e Marcos entrou com a faca levantada. Mal tive tempo de reagir. Levantei a frigideira e acertei sua cabeça com toda a força que tinha. Ele caiu no chão, inconsciente. Naquele momento, soube que precisava fugir dali. Corri até a porta da frente, encontrei as chaves em uma prateleira e consegui abri-la. Saí correndo sob a chuva sem olhar para trás, até que minhas pernas cederam. Encontrei ajuda em um posto de gasolina próximo, onde pude chamar a polícia. Quando eles chegaram à casa, Marcos já havia recobrado a consciência. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que o levará a agir daquela forma, nem quais eram suas verdadeiras intenções. Enquanto revistavam o quarto, o que encontraram foi ainda mais assustador do que eu poderia imaginar. Inicialmente, pensei que ele fosse apenas um homem estranho, um sujeito solitário com segredos obscuros. Mas o que a polícia descobriu me deixou sem palavras e mergulhado em um horror absoluto do qual ainda não consegui me recuperar. O mau cheiro no quarto não vinha apenas da sujeira ou do acúmulo de objetos, como eu supunha no início. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia encontrou restos humanos num grande recipiente no canto do quarto, imersos em ácido fluorídrico, além de uma coleção de pertences pessoais de várias pessoas, relógios, pulseiras, correntes, chaves, peças aparentemente sem ligação entre si. Entre esses objetos estava a minha corrente, aquela que eu acreditava ter perdido anos atrás. Mas o mais perturbador foi a descoberta de fotografias e uma série de anotações manuscritas. As notas continham detalhes sobre mim, minha rotina, meus hábitos e até mesmo sobre como ele conseguirá se aproximar sem levantar suspeitas. Marcos estava me observando muito antes de se mudar para minha casa. E aquela corrente não era apenas uma lembrança esquecida. Era um troféu, um símbolo da sua obsessão. Aparentemente, Marcos não era apenas o homem com distúrbios mentais, mas carregava uma história muito mais sombria. A polícia descobriu que, antes de vir para minha casa, ele havia sido preso por delitos menores, mas sempre encontrava uma forma de ser solto. Desde então, não aluguei mais o quarto dos fundos. Não consegui tirar aquela sensação de perigo que Marcos deixou, como uma sombra que nunca se afasta completamente. A experiência me marcou profundamente.
Cada vez que vejo um estranho na rua, um pensamento imediato surge. Quem é você realmente? O que você esconde? Eu aprendi da maneira mais difícil que a confiança é um bem precioso e que, muitas vezes, as pessoas se escondem atrás de fachadas que não podemos decifrar. Aquela noite foi um pesadelo, mas foi também uma lição de vida. Nunca imaginei que o mal pudesse se esconder em um rosto tão comum, em alguém que parecia tão inofensivo. Quando eu olho para trás, percebo o quanto fui ingênuo, o quanto confiamos no que parece ser normal até que nos deparamos com a verdadeira face do terror. Não tenho certeza de qual teria sido o meu destino se não tivesse conseguido escapar, mas sei que a sorte, ou algo além disso, me ajudou naquela noite. A polícia fez seu trabalho, mas mesmo após a prisão de Marcos, a sensação de que ele estava sempre por perto, observando, nunca me deixou. Fiquei anos remoendo aquela sensação de estar sendo vigiado, de que ele ainda estava ali, apenas esperando o momento certo para dar o próximo passo. Isso nunca desapareceu completamente, e a paranoia se tornou uma parte de mim que eu aprendi a viver. Hoje, eu vivo com mais cautela, mais atentos aos sinais que antes ignorava. Já não vejo os outros com os mesmos olhos. As pessoas podem ser gentis e sorridentes, mas nunca sei o que se passa por trás daquele sorriso. E o pior, às vezes, o pior está escondido em lugares que consideramos seguros. O terror pode estar muito mais perto do que imaginamos, e o que parecia ser apenas o erro de julgamento pode, de fato, ser um destino selado. Eu me livrei de Marcos, mas sei que essa história jamais será completamente esquecida. Ela me mudou para sempre, moldando a maneira como vejo o mundo e como protejo o que é meu. O medo se foi, mas a desconfiança permanece, e ela vai me acompanhar por muito tempo. Eu trabalho até tarde da noite na beira da estrada, em um restaurante, um lugar modesto que fica aberto até tarde e recebe todos os tipos de pessoas, desde caminhoneiros até casais que buscam refúgio do frio ou da solidão. Com o tempo, aprendi a ler o humor dos clientes para antecipar quem estava vindo para uma refeição rápida e quem tinha algo mais sombrio em mente. Às vezes, bastava olhar para alguém para saber se eu deveria evitar fazer perguntas. Essa foi uma lição que aprendi bem. Aquela noite começou como qualquer outra. A chuva caía com força, quase desumana, chicoteando as janelas e transformando a estrada em um rio. Lá fora, não havia uma alma na rua, e com o som da tempestade ao fundo, o lugar parecia estranhamente vazio. Eu estava atrás do balcão, fazendo um café para me manter acordado, quando ouvi os pneus cantando no estacionamento. Olhei pela janela e vi um carro preto, com os faróis apagados, estacionando bem na frente da porta. Algo sobre essa imagem me deixou em alerta. O carro ficou ligado por um momento e depois desligou. Não havia nada visível lá dentro. A chuva estava tão densa que tudo estava coberto com um véu cinza escuro. Finalmente, a porta se abriu e um homem saiu da tempestade, cobrindo-se com uma jaqueta e indo em direção à entrada. Ele entrou rapidamente, pingando água, sacudiu o cabelo molhado antes de olhar para mim. Sua aparência era incomum para o tipo de clientes que geralmente temos naquela hora. Ele estava vestindo uma jaqueta de couro preta e seu rosto estava coberto por uma barba. Os olhos dele eram difíceis de ler, e embora tentasse esconder, pude ver a tensão em seu olhar. Ele se aproximou do balcão e pediu um café, sem nem me olhar. Sua voz era rouca, embora eu tentasse ser amigável. Suas respostas eram curtas e frias. Eu servi o café para ele e ele se sentou em uma das mesas perto da janela, olhando para o estacionamento. Ele parecia estar esperando por algo ou alguém, porque seus olhos continuavam disparando de um lado para o outro como se estivesse procurando um sinal. Alguns minutos se passaram, e então a porta se abriu novamente. Desta vez, 2 homens entraram. Um deles, mais alto e mais pesado, parecia intimidador com uma cicatriz na bochecha esquerda. O outro, mais magro e com um sorriso estranho, tinha as mãos nos bolsos do casaco e seus olhos pareciam examinar cada canto do lugar. Assim que eles cruzaram a porta, os 3 olharam para um ao outro e quase acenaram com a cabeça imperceptivelmente. Meu instinto me disse que algo estava errado. Tentei manter a calma,
mas minhas mãos estavam tremendo enquanto eu servia mais café para eles. Minha intuição não falhou. Quando eles se aproximaram da mesa com suas bebidas, o homem mais robusto se levantou, em um movimento rápido, agarrou meu braço e me puxou em direção à cozinha. "Feche o lugar", disse ele em uma voz que não deixou espaço para discussão. Eu tentei protestar, mas seu aperto aumentou e seus olhos escuros me deram um aviso mudo. O homem magro seguiu-me com o olhar, aquele sorriso malicioso ainda no rosto, e um arrepio de medo percorreu minha espinha. Eu caminhei até a porta, puxei as persianas e girei a chave na fechadura. O restaurante, agora sem o som da tempestade, parecia uma armadilha. Voltei até o balcão, e o homem corpulento me empurrou em direção a uma das mesas, forçando-me a sentar. O terceiro, o homem de jaqueta de couro, tirou algo do bolso e colocou sobre a mesa. Era um envelope amassado e manchado. Ele o abriu e tirou um punhado de contas. Observei enquanto eles os distribuíam, discutindo em voz baixa. Minha respiração ficou mais pesada. Senti o medo me agarrando, mas tentei não demonstrar. Porém, o homem magro pareceu notar meu nervosismo e se aproximou de mim com aquele sorriso malicioso. Ele disse: "Fique calmo", como se estivesse tentando me acalmar. "Estamos apenas fazendo um pequeno negócio. Contanto que você coopere, não tem nada com o que se preocupar." Eu assenti, sem ousar olhar para ele nos olhos. Sabia que qualquer movimento em falso poderia desencadear algo pior. De repente, o homem da jaqueta levantou-se e caminhou em direção ao fundo do restaurante. Ouvi o barulho de uma porta e percebi que ele havia entrado no pequeno escritório onde guardávamos o cofre. O homem grande e o magro continuavam olhando para mim como se quisessem ter certeza de que eu não tentaria nada. Senti como se o tempo estivesse congelado. Lá fora, a chuva continuava batendo nas janelas, e naquele momento, o mundo parecia encolher ao som das gotas e da tensão naquela sala. Alguns minutos depois, o homem da jaqueta retornou com uma sacola cheia de dinheiro e acenou para os outros dois. Pensei que tudo havia acabado, que eles pegariam seus despojos e me deixariam em paz. Mas então, o homem corpulento puxou uma corda de sua jaqueta e olhou para mim com uma expressão calculista. "Você vem conosco. Precisamos ter certeza de que não vai ligar para ninguém antes do tempo." Minhas mãos começaram a suar. Tentei me recusar, dizendo que não diria nada, mas o homem magro me deu um olhar ameaçador e me empurrou em direção à porta dos fundos do restaurante. Eu não podia escapar. Minhas opções eram limitadas, estava muito longe da estrada ou de qualquer lugar seguro para pedir ajuda. Eles me guiaram até o carro preto, encharcados na tempestade, e antes que eu percebesse, estava no banco de trás, entre o homem corpulento e o magro. O homem da jaqueta ligou o carro e nos levou a algum lugar no meio da noite. O carro estava em alta velocidade nas estradas secundárias. A chuva ainda caía forte e os faróis mal iluminavam a estrada. Eu não fazia ideia de para onde me levavam, mas a cada quilômetro eu sentia que estava mais longe de qualquer possibilidade de fuga. Os dois homens ao meu lado continuavam me observando, e o corpulento mantinha a corda nas mãos como se esperasse o momento certo para usá-la. Finalmente, o carro parou no meio de um campo aberto. Não havia uma única luz ao redor, apenas o som da chuva batendo no teto do carro. Fui ordenado a sair e senti o frio do vento e da água gelada na minha pele enquanto era empurrado para a lama. A chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Lá, no meio do nada, percebi que provavelmente não tinha muitas opções para conseguir sair vivo. O homem da jaqueta aproximou-se, olhando para mim. "Agora você vai ficar aqui quieto e não vai tentar nada estúpido", disse ele com um tom frio que me fez tremer. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Ao longe, o som de um motor ficou cada vez mais alto. As luzes de um veículo apareceram à distância e eu sabia que aquele era o meu único momento. Sem pensar, corri em direção aos faróis, gritando no topo dos meus pulmões, esperando que alguém me ouvisse. Os homens tentaram me alcançar, mas na confusão da tempestade, consegui me esquivar. O veículo, uma caminhonete velha e enferrujada, parou a alguns metros de distância de mim. Um homem saiu dela. Ao ver minha condição, me ajudou a levantar rapidamente, sem fazer perguntas.
Olhei para trás e vi as silhuetas dos 3 homens na chuva, me observando com fúria em seus rostos. A van começou a funcionar e saiu disparada, deixando-os para trás, na escuridão. O estranho me levou para a cidade mais próxima, onde pude entrar em contato com a polícia. Eu disse a eles tudo o que aconteceu, mas quando voltamos ao restaurante, os homens haviam desaparecido. Eles levaram todo o dinheiro com eles e deixaram apenas um traço de violência e terror na minha mente. Às vezes me pergunto se algum dia encontrarei alguém como esses homens novamente, ou se tive o azar de cruzar caminhos com eles na hora errada e no lugar errado. Desde aquela noite, tudo mudou para mim. Aprendi que há algo na aparência, nas formas sutis de gestos, que pode revelar a natureza de uma pessoa. E ainda assim, ninguém me preparou para o verdadeiro terror de sentir que sua vida depende da vontade de outra pessoa. Essa experiência deixou-me com uma desconfiança permanente, como se eu sempre tivesse que estar atento, esperando o próximo perigo. Eu penso sobre quão facilmente podemos perder nossas vidas porque pensamos que lugares familiares, como o trabalho ou uma estrada conhecida, são seguros. Mas aquela noite me mostrou que tudo pode quebrar a qualquer momento e que um silêncio na vida comum pode se transformar em um pesadelo sem aviso. Sinto algo em meu espírito endurecido desde então. E, embora eu não conte a ninguém, há noites em que o som da chuva ainda envia arrepios pela minha espinha, lembrando-me de como estive perto de desaparecer sem deixar um rastro. Hoje, me esforço para viver com a certeza de que sobrevivi a algo que poderia ter terminado da pior maneira. Fico com gratidão àquele estranho que apareceu na hora certa, mas também com o peso de saber que aqueles homens ainda estão por aí, talvez em outro restaurante, em outra rua, procurando por sua próxima vítima. Talvez eu nunca encontre respostas para tudo o que aconteceu naquela noite, mas o que está claro para mim é que, depois de vivenciar algo assim, você nunca é o mesmo novamente. Não sou um homem de superstições. Depois de mais de 15 anos no assento de táxi, já vi e ouvi de tudo. No entanto, há noites em que algo muda no ar. Noites em que a chuva parece trazer consigo uma tensão que se insinua nos ossos se recusa a ir embora. Era uma dessas noites. O céu estava preto e quebrado pelo som de trovão. Gotas de chuva batiam no telhado do táxi como punhos, ecoando com um som surdo. Um ritmo frenético que marcava o pulso da cidade. Não havia quase nenhum trânsito e as poucas luzes nas janelas pareciam estar a milhões de milhas de distância. Eu estava prestes a acender um cigarro, esperando a próxima ligação para entrar no rádio, quando vi uma pessoa sob a luz bruxuleante de um poste. Ele era um homem alto e magro, com o capuz de um casaco escuro cobrindo sua cabeça e seus olhos fixos na calçada. Ele parou o táxi, e eu me aproximei e abaixei a janela. Ele levantou a cabeça. Seus olhos eram intensos, escuros e algo em sua expressão me deu arrepios. Ele subiu no banco de trás, encharcando o estofamento com suas roupas molhadas. "Para onde você vai?" perguntei. Para minha surpresa, ele respondeu: "Só dirija." Sua voz era baixa e rouca, quase inaudível por causa do barulho da chuva. Não foi a primeira vez que um passageiro me pediu algo assim. Pessoas que só queriam dar uma volta pela cidade para clarear suas mentes ou esquecer, se apenas por um tempo. Eu apertei meu aperto no volante e comecei a dirigir. Percorri várias ruas em silêncio, com o barulho da chuva como meu único companheiro. De vez em quando, eu assistia a ele no espelho retrovisor. O homem ficou parado, com as mãos cruzadas sobre as pernas, olhando para frente, como se procurasse algo no escuro horizonte. Eu tentei quebrar o silêncio, tentando aliviar a tensão que estava se acumulando na atmosfera. Eu fiz o comentário de que a noite estava muito fria. Ele não respondeu. Seu olhar ainda estava fixo em algum ponto invisível além do para-brisa. Algo sobre ele parecia deslocado, calculado, uma quietude quase anormal. Eu estremeci, e a ideia de deixá-lo onde ele estava passou pela minha cabeça. No entanto, eu não tinha desculpa razoável para fazê-lo. Chegamos a um ponto em que me virei para ele e disse que poderíamos continuar caminhando por aí ou, se ele já tivesse decidido, onde ele queria ir. Isso eu disse tentando manter meu tom calmo. Finalmente, ele quebrou o silêncio.
Ele me perguntou: "Você ouviu falar sobre o Skinner da meia-noite?" A pergunta me surpreendeu. Claro, eu já tinha ouvido falar dele. Todos tinham. Nos últimos meses, vários corpos apareceram nos arredores da cidade, e a polícia estava em uma busca desesperada por um assassino em série que parecia não deixar vestígios. Reportagens de notícias apelidaram-no de Skinner pela brutalidade com que tratava suas vítimas. Eu assenti, não querendo que ele percebesse o nervosismo que estava ganhando em mim. E eu respondi que tinha ouvido falar sobre isso. Na verdade, toda a cidade estava falando sobre isso. A notícia dizia que esse assassino pegava táxis, que ele entrava neles no meio da noite, sem rumo, apenas esperando o momento certo. Eu apertei o volante com a mão dura e tentei suprimir o pânico. O homem não falava muito. Ele parecia quase metódico para mim. A única coisa que eu poderia dizer era que eu tinha certeza de que a polícia já estava atrás dele. E que um cara como esse não poderia estar solto por muito tempo, tentando parecer casual. Seu olhar me perfurou através do espelho retrovisor. Havia algo perturbador em seus olhos, algo escuro e profundo que me fez olhar para baixo imediatamente. Ele estava sugerindo alguma coisa ou ele estava apenas brincando comigo? Eu decidi não perguntar e me concentrar na estrada, embora o pensamento ainda estivesse na minha cabeça. À medida que avançávamos pelas ruas desertas, a chuva caiu mais forte. A água estava começando a se acumular no pavimento, fazendo os pneus cantarem quando eles faziam curvas. A atmosfera estava sufocante, como se algo sinistro estivesse prestes a acontecer. Após vários minutos de silêncio, o homem falou novamente em um tom mais baixo, quase murmurando. Dizem que suas vítimas não gritam, que não tem tempo, que quando o assassino age, já é tarde demais para eles. Engoli saliva. Eu senti como se suas palavras estivessem penetrando em minha mente, como se estivesse tentando plantar medo na minha cabeça. Eu tentei muito manter a calma, mas não pude deixar de sentir que algo estava muito errado. No meio do medo que eu sentia, eu disse a ele que se eu não tivesse um destino, talvez eu devesse deixá-lo naquele lugar, porque eu já estava terminando minha jornada do dia. Ele sorriu, e foi quando eu soube que algo estava realmente errado. O sorriso não alcançou seus olhos. Não foi uma expressão de cordialidade, mas de algo obscuro, algo que eu não conseguia entender. Foi quando ele me disse: "Não, estamos chegando a um lugar com uma calma arrepiante." Imediatamente, um nó se formou em meu estômago. Estávamos em uma parte da cidade que eu não reconhecia bem, por causa da mesma sensação de medo. Era um bairro desolado onde as lâmpadas dos postes mal iluminavam a rua, e tudo parecia envolto em sombras. "Aqui à esquerda", ele indicou, e eu obedeci quase por instinto. A rua era estreita e escura, ladeada por edifícios dilapidados, com uma única lâmpada piscando no final do bloco. Tudo parecia morto, exceto pelo som constante da chuva que nunca cessou. "Pare aqui", ele disse. Eu bati no freio e o carro começou a gritar ao parar. Fiquei em silêncio, esperando que ele saísse do carro, mas ele não saiu. Em vez disso, ele se inclinou para frente, aproximando seu rosto do meu banco de trás. Sua respiração era quente e pesada, e cheirava a algo que eu não conseguia identificar. "Sabe, eu tomei muito táxis esta semana", ele disse calmamente. "Alguns motoristas são mais cuidadosos, outros nem tanto. Você sabe o que aqueles que sobrevivem têm em comum." Tentei não deixar o medo transparecer no meu rosto, mesmo sentindo o frio suor escorrendo pela minha testa. O que ele quis dizer com isso? Ele sorriu novamente e deslizou algo sobre o banco do passageiro. Era uma faca, pequena, mas claramente afiada. Meu corpo ficou tenso imediatamente, cada músculo pronto para pular, mas eu me contive. Eu não queria provocá-lo, não queria dar-lhe uma desculpa. Ele me disse para continuar dirigindo, que se eu parasse ou tentasse alguma coisa, o próximo corte seria para mim. E eu senti, em suas palavras, um tom que não permitia discussão. Minhas mãos tremiam no volante, e comecei a dirigir novamente, não sabendo realmente para onde estava indo. Eu só sabia que tinha que ir embora, para longe daquela rua escura e deserta. Embora algo me dissesse que escapar não seria tão fácil, ele não pararia de conversar.
Sua voz, baixa e calma, era como um murmúrio que continuava entrando na minha cabeça, me contando histórias de dor e morte. Histórias de pessoas que estiveram na mesma situação que eu e não conseguiram sair. Você é um bom motorista, disse ele finalmente, depois do que parecia uma eternidade, quase longa o suficiente para me fazer hesitar. Eu não sabia se ele estava brincando ou falando sério, mas não importava mais. Tudo o que eu queria era acabar com esse pesadelo, para sair de lá e deixá-lo em algum lugar onde ele nunca mais pudesse me seguir ou me encontrar. Depois de várias voltas, ele me pediu para parar novamente. Estávamos em uma rua movimentada perto da avenida principal. Pelo menos havia luzes e algumas pessoas caminhando na chuva. Senti um alívio momentâneo, pois pelo menos eu estava em um lugar onde alguém poderia me ouvir se eu decidisse gritar. Aqui, disse ele, abrindo a porta devagar. Eu o vi sair na chuva, caminhando calmamente, sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse deixado uma marca indelével de terror em mim. Sua figura desapareceu na noite e a última coisa que vi foi sua silhueta no final da rua. Eu ainda posso ouvir o som da chuva batendo no teto do táxi quando penso naquela noite. Às vezes, quando um passageiro fica no meio da noite e me pede para levá-lo a algum lugar sem rumo, uma sombra daquela inquietação retorna. Não sei se algum dia o verei novamente, mas algo em mim diz que, de alguma forma, ele ainda está lá, esperando. Esse encontro mudou algo em mim. As noites passaram, as semanas passaram e ainda, de madrugada, eu me pego olhando pelo retrovisor, esperando ver aqueles olhos escuros novamente, imaginando se algum outro solitário, alma sombria pode entrar no táxi e me colocar na mesma encruzilhada. Aprendi a não subestimar a quietude de um rosto ou o silêncio de uma noite chuvosa. A cidade segue seu curso, indiferente a nós, que vagamos por aí, para aqueles de nós que carregamos dentro de nós as memórias que outros deixariam para trás. Mas eu não posso. Aquele olhar, aquelas palavras, aquela faca tão fria quanto a chuva, tudo continua lá, como uma memória sombria que me lembra que, às vezes, o verdadeiro terror não vem do desconhecido, mas daqueles que, como eu, buscam uma fuga na escuridão das ruas. Meu nome é David. Tenho 29 anos e trabalho como desenvolvedor de software em uma empresa de tecnologia em Madrid. Embora eu geralmente seja uma pessoa bastante reservada e meus encontros sejam pouco frequentes, naquela noite eu estava me sentindo animado. Eu estava conversando com Susana, uma mulher que conheci através de um aplicativo de namoro. Ela tinha 27 anos, um sorriso encantador e uma vibrante personalidade que me cativou desde a primeira mensagem. Era uma sexta-feira e a chuva caía impiedosamente sobre a cidade. As ruas estavam cheias de poças e relâmpagos iluminavam o céu escuro. Apesar do mau tempo, eu não queria cancelar o encontro. Susana tinha escolhido um pequeno restaurante no centro da cidade, famoso por seu ambiente aconchegante e comida deliciosa. Então, me vesti, certifiquei-me de trazer meu guarda-chuva e saí de casa. À medida que caminhava até o restaurante, senti o vento frio e a chuva transformando-se em uma torrente. A atmosfera da cidade estava sombria, mas isso não diminuiu meu entusiasmo. Quando finalmente cheguei, notei que o lugar estava quase vazio, provavelmente devido ao mau tempo. Entrei e vi Susana sentada em uma mesa no fundo. Seu cabelo castanho claro caía em ondas suaves sobre seus ombros, e ela estava usando um vestido vermelho que destacava sua figura. Eu a cumprimentei com um sorriso e ela se levantou para me dar um abraço. Ela me disse que estava muito satisfeita por eu ter comparecido ao encontro, apesar da tempestade. Ela disse isso em sua voz melodiosa e eu fiquei encantado por aquele momento. Nós sentamos e começamos a conversar. Susana era encantadora e tinha uma risada contagiante. Conversamos sobre nossos empregos, nossas paixões e os filmes que apreciávamos. Mas, à medida que a conversa progredia, notei que havia algo nela que não combinava muito bem. Às vezes, seu olhar se tornava intenso, como se ela estivesse avaliando cada palavra que dizia. Depois de algumas taças de vinho, a atmosfera ficou mais relaxada. Ela perguntou se eu queria ir a algum lugar mais divertido depois do jantar. Ela disse:
Com essa chuva, o ambiente está perfeito para uma aventura. Respondi que parecia uma ótima ideia, porque eu estava realmente animado para sair com ela. Terminamos o jantar. Antes que eu pudesse pensar sobre isso demais, estávamos saindo do restaurante. A chuva diminuiu um pouco, mas ainda estava caindo. Susana puxou seu guarda-chuva e olhou para mim com um sorriso travesso, sugerindo que ela tinha um lugar em mente, enquanto me guiava para uma rua lateral. No começo, tudo parecia inofensivo. Caminhamos pelas ruas iluminadas, rindo e compartilhando histórias. Mas, à medida que nos aprofundávamos no bairro, o ambiente ficou mais assustador. As ruas estavam desertas e as luzes piscavam, criando estranhas sombras nas paredes. Eu perguntei a ela se sabia para onde estávamos indo, sentindo uma pontada de ansiedade. Mas ela me respondeu para confiar nela e me garantiu que seria muito divertido. Chegamos a um bar com uma aparência um pouco sinistra, com luzes e música suave emanando de dentro. Susana me levou para dentro. Embora o local estivesse quase vazio, a atmosfera era intrigante. Sentamos no bar e pedimos outra rodada de bebidas. Susana, com seu sorriso encantador, parecia gostar do ambiente. Enquanto tomávamos nossas bebidas, deixei-me levar pela energia dela. Mas, no fundo da minha mente, uma voz de advertência estava começando a se erguer. A maneira como Susana falava sobre seus amigos, os que ela mencionou no jantar, ficou ecoando em meus pensamentos. Eles eram personagens que pareciam estar marcados por uma mistura de vícios e uma busca constante por excitação. Eu tentei o meu melhor para aproveitar o momento, mas uma inquietação se instalou no meu peito. Olhei ao redor, percebendo como alguns homens no canto do bar passavam copos de um para o outro, em meio a risos e palavras ininteligíveis. Seus gestos eram exagerados, quase ameaçadores, e eu me perguntei se Susana estava realmente ciente de que tipo de lugar nós tínhamos decidido entrar. À medida que a noite avançava, a chuva continuava a bater nas janelas. Ocasionalmente, um relâmpago iluminava brevemente o interior do bar, criando sombras que dançavam nas paredes. A conversa ficou mais leve, mas não pude deixar de sentir que algo escuro pairava sobre a noite. Susana se inclinou para mim, seu olhar intenso e quase hipnótico. Ela falou sobre suas aventuras passadas, as festas que ela gostava e seus amigos. Mas, quando ela fez isso, percebi que havia uma falta de sinceridade em suas palavras, um subtexto que sugeria que havia mais para ela do que ela demonstrava. Ela parecia gostar da atenção, mas houve momentos em que seu riso se tornou nervoso, como se ela sentisse que estava atravessando uma linha perigosa. Decidi que era hora de sair dali. A inquietação que eu sentirá desde o início tinha se intensificado. Olhei em volta mais uma vez e vi Jorge, um homem de aparência rude, aproximando-se de nós na esquina. Seu olhar era frio e calculista, embora eu não soubesse quem ele era. Senti que ele era uma presença que não deveria estar lá. Susana não viu isso imediatamente, mas eu vi. No momento em que nossos olhares se encontraram, entendi que Jorge não era qualquer estranho. Havia algo no jeito como ele se movia, na forma como seus lábios se curvavam num sorriso que não alcançava seus olhos, que me fez sentir que estava prestes a testemunhar algo perturbador. A atmosfera ficou tensa. Jorge se aproximou de nós. Embora Susana mantivesse o sorriso, eu podia ver em sua expressão que ela se sentia desconfortável. Era como se a energia no bar tivesse mudado, como se a fúria da tempestade lá fora tivesse encontrado seu eco dentro. Sem querer, me vi preso em uma situação da qual eu não poderia escapar. Jorge começou a falar com Susana, seu tom aparentemente amigável, mas eu podia sentir a hostilidade subjacente em suas palavras. Ela o tratou com cautela, mas ficou claro que havia uma história entre eles. O ar estava impregnado de tensão e eu não pude deixar de sentir que estava perdendo o controle da situação. Decidi que era hora de intervir. Levantei-me do meu assento, sentindo a adrenalina começar a fluir através das minhas veias. Eu tinha que proteger Susana. A ideia de sentar e permitir que a situação se desenrolasse sem fazer nada era inaceitável para mim. Jorge olhou para mim. Em seu olhar, havia um brilho de desafio. "Quem é esse cara?" ele perguntou, com a voz baixa, mas carregada de ameaças. Susana tentou acalmar a situação,
mas senti que suas palavras estavam perdidas no ar. Era como se o tempo tivesse parado e só restasse um momento tenso em que estávamos todos encurralados. A música parecia desaparecer e o murmúrio do bar tornava-se distante. Um eco. Minha determinação permaneceu firme. Eu sabia que tinha que agir. Fiquei na frente de Jorge, encontrando seu olhar desafiador. Naquele momento, entendi que havia mais em jogo do que apenas uma discussão. Havia um perigo real à espreita, não só para mim, mas para Susana. Jorge fez um movimento brusco e a tensão se transformou em ação. Sem pensar, me lancei contra ele, tentando afastá-lo de Susana, mas não foi o suficiente. Em um instante, a raiva foi liberada. Senti um golpe no meu lado e a dor se infiltrou na adrenalina. A luta começou e o bar virou um caos de gritos e empurrões. A luta foi breve, mas intensa. Senti a fúria de Jorge transbordando, mas também a minha. Eu sabia que tinha que proteger a mim mesmo, que tinha que sair dali. Num momento de distração, consegui empurrar Jorge para o lado e corri em direção à entrada. A chuva me recebeu como um abraço frio e a sensação de terror se intensificou quando percebi que, embora eu tivesse escapado do bar, a situação ainda não havia terminado. Corri pelas ruas encharcadas, sentindo a água gelada penetrar em meus ossos. A chuva caiu como uma cortina opaca e o som dos meus passos se misturava com o estrondo de trovão. A cidade parecia deserta e toda sombra que se movia ao meu redor me causava arrepios na espinha. Enquanto corria, lembrei-me de Susana e do caminho em que ela ficou presa naquela situação. A preocupação tomou conta de mim, mas eu sabia que tinha que ficar calmo. Não podia deixar o medo controlar minha mente. Eu tinha que encontrá-la e ter certeza de que ela estava segura. Finalmente, cheguei a uma praça vazia. O eco dos meus passos ressoava no silêncio da noite. Parei para pegar minha respiração, meu coração batendo forte em meu peito. Olhei em volta, procurando por qualquer sinal de Susana, mas tudo estava em silêncio. A chuva continuava a cair. Com cada segundo que passava, a tensão dentro de mim crescia. Eu sabia que ainda não estava livre. Meu nome é Javier. Tenho 32 anos e minha vida, até recentemente, era bastante ordinária. Trabalho como designer gráfico. Embora ame o que faço, sempre fui uma pessoa introvertida e solitária. Meus amigos mais próximos podem ser contados nos dedos de uma mão. Geralmente, prefiro passar as noites em casa, absorto em projetos pessoais ou assistindo a um filme. Assim, minha rotina permaneceu inalterada até uma noite de tempestade. Eu fui confrontado com uma experiência que me mudou para sempre. Era sexta-feira e a cidade estava sob uma chuva torrencial que parecia não ter fim. Nuvens densas e escuras cobriam o céu, e o vento uivava através dos edifícios, criando uma atmosfera de pesadelo. Passei a tarde toda trabalhando em um projeto que exigia minha atenção total. Quando finalmente consegui terminar, resolvi dar uma caminhada para clarear minha mente. Peguei meu casaco, pronto para enfrentar a tempestade, e saí. Às vezes, o peso da solidão se tornava demais, e aqueles momentos caminhando na chuva costumavam me dar uma trégua, uma estranha conexão com o mundo. As ruas estavam desertas e o único som era o eco dos meus próprios passos abafados pela água. À medida que caminhava, a chuva começou a cair mais forte, encharcando cada canto da cidade e me forçando a procurar abrigo em uma pequena cafeteria. Era um daqueles lugares discretos, quase anônimos, que ofereciam uma atmosfera acolhedora e tranquila. Lá dentro, os poucos clientes presentes se abrigavam do mau tempo, e o som da chuva batendo nas janelas dava ao ambiente uma tranquilidade quase fantasmagórica. Pedi um chocolate quente e me sentei em um canto, observando a chuva cair sobre a cidade. Foi quando notei pela primeira vez um homem que parecia ter uns 40 anos, com uma barba desgrenhada e uma jaqueta de couro desgastada. Ele estava sentado do outro lado da cafeteria, mas o que realmente chamou minha atenção foi seu olhar fixo em mim, inabalável, como se estivesse tentando desvendar algum segredo escondido no meu rosto. O desconforto começou a crescer dentro de mim. Embora eu tentasse ignorá-lo, era impossível. Aquele olhar me seguia, invadindo o momento de paz que eu havia buscado no meio da tempestade.
Terminei minha bebida rapidamente e saí da cafeteria, querendo colocar alguma distância entre mim e o homem. A chuva ainda estava forte, mas preferi me molhar a ficar ali. Andei por vários quarteirões antes de me sentir seguro novamente, embora cada passo na rua solitária parecesse ecoar o desconforto que sentia no peito. Mas essa foi apenas a primeira vez que o encontrei. Daquela noite em diante, coisas estranhas começaram a acontecer. Toda vez que saía para dar uma volta ou ia a uma cafeteria, sentia sua presença. Às vezes o via à distância, na mesma rua ou até na outra calçada, sempre me observando com aquela expressão inexpressiva e aqueles olhos que pareciam ver mais do que eu queria mostrar. Uma noite, saí do meu apartamento para tirar o lixo e o vi no fim da rua, imóvel, olhando em minha direção. A sensação de invasão e de ser constantemente vigiado começou a minar minha paz de espírito. Comecei a notar detalhes que, de alguma forma, confirmaram que aquilo não era uma coincidência. No começo, pensei que fosse minha imaginação, um efeito da minha solidão e o estresse do trabalho. Mas a frequência com que via esse homem fez com que deixasse de ser uma mera coincidência. Sua figura aparecia em lugares onde eu costumava estar, como se soubesse cada movimento meu, cada canto da minha rotina. Cheguei a me perguntar se ele estava me seguindo, e a ideia, embora absurda, era tão perturbadora quanto. Pouco a pouco, minha vida começou a girar em torno de sua presença. Eu mudei minha rotina, alterei os horários das minhas caminhadas, parei de frequentar os mesmos lugares. Até comecei a olhar pela janela toda vez que saía de casa, certificando-me de que ele não estava por perto antes de dar um passo para fora. Mas isso não parecia deter ele. Em cada esquina, em cada sombra que olhava de relance pelo canto do olho, lá estava ele. Ou, pelo menos, a inquietação de que ele poderia estar lá a qualquer momento. Houve noites em que, enquanto tentava adormecer, ouvia barulhos estranhos na rua. Eu podia olhar pela janela, às vezes, ver uma figura nas sombras, parada, olhando na direção do meu apartamento. O medo gradualmente tomou conta da minha vida e logo eu não ousei ficar sozinho em casa por muito tempo, embora soubesse que a alternativa era pior. Cada vez que eu saía, corria o risco de esbarrar nele. O clímax de tudo aconteceu em uma noite particularmente escura e chuvosa. A tempestade estava furiosa lá fora e as luzes da rua piscavam devido à intensidade da chuva. Sentado à minha mesa, tentava me concentrar em um projeto urgente, mas minha mente estava em outro lugar, neste homem que continuava assombrando minha paz de espírito. Fechei as cortinas e tranquei a porta, tentando criar algum tipo de barreira contra sua presença. Foi então que ouvi algo na porta, um leve toque, quase imperceptível. Congelei, prendendo a respiração, esperando que fosse apenas o som do vento. Mas o som voltou, desta vez mais claro, como se alguém estivesse tocando a madeira com seus dedos, raspando suavemente. O pânico tomou conta de mim, mas não me mexi. Finalmente, criei coragem para me aproximar da porta e olhar através do olho mágico. Não havia ninguém lá. Respirei aliviado, embora o desconforto não tenha desaparecido. Na manhã seguinte, quando saí, encontrei algo na porta. Um bilhete escrito com tinta fluindo, como se tivesse sido escrito na chuva. As palavras eram breves, mas a mensagem era clara. Estou sempre por perto. Um arrepio percorreu meu corpo. E, a partir daquele momento, soube que precisava tomar uma atitude. Mas o que eu poderia fazer? Ir à polícia? Sem provas, sem um rosto que mostrasse alguma ameaça direta, provavelmente eles não levariam meus medos a sério. Com o passar dos anos, a sombra daquele homem permaneceu na minha vida como um espectro indesejado. Embora eu tenha tentado continuar com minha rotina e retomar meus hobbies e meu trabalho, sua presença espreitava em cada canto. Às vezes, semanas passavam sem que eu visse vestígios dele. E, nesses dias, eu conseguia me convencer de que talvez ele finalmente me tivesse deixado em paz. Mas, mais cedo ou mais tarde, algum detalhe fugaz, uma figura no final da rua ou um barulho pela manhã, me traria de volta àquela realidade sombria em que eu estava sempre à beira de um encontro com meu perseguidor. Com o tempo, o medo tornou-se uma mistura de paranoia e exaustão. Minhas noites de descanso se tornaram intermináveis,
pois eu não conseguia parar de olhar para a porta, convencido de que, a qualquer momento, ele estaria lá, batendo suavemente como naquela noite de tempestade. Tentei racionalizar comigo mesmo, buscando consolo na lógica. Talvez ele fosse apenas um estranho, um homem com problemas mentais, alguém que havia confundido seu caminho. Mas essas explicações nunca foram totalmente convincentes. Havia algo em seu olhar que eu não conseguia esquecer. Algo que ultrapassava os limites da simples confusão ou de um erro passageiro. Era um desejo de dominância, uma ameaça latente que eu sabia que um dia culminaria em algo mais. As pessoas ao meu redor começaram a perceber as mudanças em mim. Alguns amigos sugeriram que eu procurasse ajuda, que não era normal viver com tanto estresse. Mas era difícil falar sobre isso, em parte porque eu temia que eles não acreditassem em mim, e também porque eu não sabia como explicar que alguém estava me perseguindo, sem provas concretas, sem uma fotografia ou um incidente convincente. Tudo o que eu podia oferecer eram meus medos e minha palavra. Então, fiquei em silêncio, cada vez mais isolado, cada vez mais preso nesse pesadelo. A gota d'água chegou uma manhã quando acordei abruptamente ao ouvir algo no corredor. Levantei-me cautelosamente, sentindo o pânico invadir cada centímetro da minha pele. Caminhei até a porta, ouvindo o estrondo do meu coração. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas, ao abrir a porta, encontrei uma folha de papel no chão. Era igual ao bilhete que encontrei anos atrás. A mensagem dizia: "Estou sempre mais perto do que você pensa." Aquela mensagem simples desencadeou algo em mim. Uma espécie de limite que eu havia ignorado até então. Não podia mais viver assim. Não poderia mais ser vítima desse homem que se infiltrou na minha vida e estava lentamente assumindo todos os aspectos da minha existência. Decidi ir à polícia. Eu sabia que não tinha provas sólidas, mas naquele momento eu estava disposto a tentar o que fosse necessário para acabar com esse pesadelo. A sensação de ter sido observado, de estar sendo seguido por tanto tempo, deixou uma marca indelével em minha vida. Meu nome é Daniel e passei a maior parte da minha vida na estrada. Eu dirijo por todo o país como parte do meu trabalho em vendas. E, embora eu tenha passado muitas horas sozinho, aproveito a liberdade que isso me dá. Sempre acreditei que, na estrada, eu sou intocável. Sou apenas o homem em seu carro, ouvindo música e deixando as milhas derreterem em meus pensamentos. Mas naquela noite, era diferente. E o que aconteceu me fez questionar a confiança que sempre tive em um lugar tão solitário e aparentemente rotineiro e inofensivo. Já fazia muito tempo desde o dia. A reunião se estendeu até a noite. Quando finalmente cheguei ao carro, a chuva já estava caindo sem piedade. Podia-se ouvir trovões à distância, e o céu estava se fechando como uma cortina pesada sobre a estrada. Decidi não parar em um motel. Preferi continuar dirigindo até chegar em casa. Eu mal tinha estado lá por alguns minutos quando a estrada começou a virar em um rio, com água acumulada em ambos os lados da estrada, e o para-brisa mal me permitindo ver alguns metros à frente. Ainda assim, relaxei no assento, liguei o aquecedor e tentei ficar calmo enquanto dirigia na escuridão. Não havia quase ninguém na estrada, apenas alguns carros se aproximando de vez em quando, o tempo passando como sombras fugazes na chuva. No meio disso tudo, um flash de luzes chamou minha atenção à distância, e logo notei um veículo vindo atrás de mim. Não pensei muito nisso. Pensei que era outro viajante solitário tentando chegar em casa antes do amanhecer. Mas, à medida que os minutos passavam, comecei a perceber que o veículo não diminuía a velocidade. No começo, pensei que ele queria me ultrapassar, então me movi um pouco para a direita, dando-lhe o suficiente de espaço para passar. Mas ele não o fez. Ele manteve a distância, grudado no meu para-choque, iluminando-me com seus faróis altos. As luzes me cegaram pelo retrovisor, e eu senti aquela constante pressão, fazendo minhas mãos apertarem o volante. O desconforto começou a crescer junto com uma inquietação que eu não conseguia explicar. A sensação de que algo estava errado se intensificava a cada segundo. Tentei acelerar um pouco, procurando deixá-lo para trás, mas o outro veículo acelerou ao mesmo ritmo. Tentei diminuir o ritmo,
esperando que ele ficasse entediado e decidisse me ultrapassar, mas nada aconteceu. O veículo ainda estava atrás de mim a uma distância assustadoramente próxima, movendo-se como uma sombra ameaçadora que não se movia. Meu batimento cardíaco começou a acelerar, sincronizando com a percussão da chuva no teto do carro. Minha mente começou a procurar uma explicação lógica. Talvez fosse um motorista nervoso, alguém que precisava seguir outro carro na tempestade para se sentir seguro. Talvez fosse um jovem imprudente tentando me intimidar ou algum tipo de brincadeira, mas nenhuma dessas explicações conseguiu me acalmar. Algo dentro de mim me disse que havia uma intenção escura por trás dessa perseguição. Minutos se passaram, talvez horas, e o carro não ia se afastar. Eu tentei pegar um desvio para ver se ele me seguiria, e foi o que aconteceu. Cada curva, cada mudança de direção foi replicada com precisão. Meus nervos estavam à flor da pele, e a solidão da estrada só fez a situação parecer mais desesperadora. A chuva começou a intensificar ainda mais, batendo no para-brisa com fúria renovada. Minhas mãos estavam suando enquanto eu tentava controlar o volante no asfalto molhado. E toda vez que meus olhos disparavam para o retrovisor, lá estava ele, aquela figura sinistra no outro carro, desafiando minha paz de espírito. Meus pensamentos começaram a correr selvagens, imaginando as piores possibilidades. Lembrei-me de histórias de sequestros em estradas solitárias, de ataques sem razão, de assassinos perseguindo suas vítimas em noites tempestuosas. Um medo irracional, mas avassalador, tomou conta de mim. Cada quilômetro parecia interminável, e a chuva, antes um incômodo, tornou-se mais um elemento no pesadelo. Com cada gota que atingia o vidro, minha visão ficava mais turva, e o som de pneus cantando no pavimento molhado se misturava com o rugido distante do trovão. Eu senti que estava perdendo o controle, não só do carro, mas da minha própria mente. Pensei em parar, confrontar o motorista e descobrir de uma vez por todas o que ele queria. Mas o instinto de sobrevivência me manteve firme. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria parar, que seguir em frente era minha única opção. Tentei lembrar se eu tinha passado por um posto de gasolina ou algum lugar onde eu poderia me abrigar, mas tudo estava envolto em sombras e silêncio. Eu estava preso, um prisioneiro em uma estrada sem fim e deserta, enquanto essa presença sinistra ainda estava à espreita atrás de mim. De vez em quando, eu olhava de lado, na esperança de encontrar um sinal ou um desvio para a civilização. Mas não havia nada, só a chuva e a estrada se estendendo na escuridão. Em um momento de desespero, decidi dar uma guinada brusca, virar a toda velocidade, na esperança de jogá-lo para fora. No entanto, o outro motorista reagiu instantaneamente, grudando no meu para-choque como uma sombra, como se fosse uma extensão do meu próprio veículo. O medo se transformou em uma espécie de paranoia sufocante. Eu não conseguia entender o que ele queria ou o que ele esperava conseguir, mantendo-se alerta. Mas uma coisa era certa: quem estava atrás do volante não era um motorista comum. Eu senti como se estivesse sendo caçado, como uma presa indefesa. Fiquei tomado por uma sensação de vulnerabilidade e desespero, uma certeza de que naquela noite, naquela estrada, eu poderia perder tudo. Finalmente, minhas opções estavam esgotadas. Sem gasolina, sem plano e sem forças, percebi que tinha que enfrentar o que quer que estivesse me perseguindo. Minha mente começou a oscilar entre a resignação e a adrenalina da sobrevivência, me preparando para o que quer que me esperasse. Eu parei à beira da estrada, observando enquanto outro carro também parou alguns metros atrás de mim. O motor parou e o silêncio da noite se estabeleceu entre nós, quebrado apenas pelo estrondo distante da tempestade. Eu sabia que naquele instante, naquele exato momento em que o outro veículo permaneceu imóvel, era minha última chance de decidir. A chuva, como se fosse uma cortina protetora, estava caindo pesadamente, cobrindo nós dois em uma cena gelada, suspensa no tempo. Decidi sair do carro e enfrentar o que quer que fosse me esperar. Abri a porta lentamente, cada músculo do meu corpo tenso e pronto. Porém, naquele instante, o outro carro acendeu os faróis, iluminando-me completamente, como se estivesse me despindo diante de seus olhos. Eu senti meu coração batendo freneticamente, e todos os instintos de luta que eu havia reunido se evaporaram.
Algo sobre aqueles faróis, naquela luz brilhando sobre mim como um holofote em uma cena de terror, me fez sentir impotente, uma presa no centro de uma armadilha cuidadosamente preparada. O outro carro não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, me observando, me avaliando enquanto eu tentava controlar o tremor nas minhas mãos e a sensação de pânico se espalhando por meu peito. Todo meu ser gritava para que eu voltasse para o carro, para que eu não tentasse chegar mais perto. E foi aí que, no momento em que minha mente estava prestes a ceder à incerteza, outro veículo desligou as luzes e desapareceu na escuridão. Demorou vários minutos até que eu pudesse me mover, antes que o medo diminuísse o suficiente para me permitir recuperar o controle do meu corpo. Entrei no carro, tremendo e em choque, sem entender realmente o que tinha acontecido. Simplesmente aconteceu. Não houve explicação, nenhuma razão, apenas a lembrança de uma noite infinita, de uma perseguição sem sentido e de um medo que ficaria comigo para sempre. Naquela noite, voltei para casa com a certeza de que não estava sozinho na estrada, que havia algo mais espreitando na escuridão, algo que poderia aparecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Desde então, toda vez que dirijo em uma estrada solitária e vejo luzes se aproximando no espelho retrovisor, sinto o mesmo pânico latente, a mesma ansiedade. A estrada não é mais meu refúgio, mas uma lembrança constante daquela noite tempestuosa, onde descobri que, às vezes, o verdadeiro terror não vem do desconhecido, mas das pessoas que cruzam nosso caminho com intenções inexplicáveis, deixando uma marca indelével de medo em nossas mentes. Era uma noite de muita chuva, daquelas em que o céu parece abrir-se numa fúria sem fim. As gotas batiam violentamente no para-brisa, e o limpador de para-brisa mal conseguia manter uma visibilidade mínima na estrada escura. Eu estava voltando de uma longa viagem de trabalho, e o cansaço pesava nos meus olhos e em cada músculo do meu corpo. Quando vi a pequena placa de uma cafeteria solitária na beira da estrada, decidi parar para tomar um café e limpar minha cabeça um pouco. O local estava aninhado no meio do nada, cercado apenas por árvores balançando sob a força do vento e da chuva. A luz de neon piscando parecia um convite para abrigo da tempestade, embora tivesse aquele tom sombrio que sempre associei a lugares de passagem. Estacionei o carro na frente da entrada e saí rapidamente, me cobrindo da chuva enquanto sentia a água infiltrar nas minhas roupas. Ao entrar, o lugar parecia estranhamente vazio. Havia um pesado silêncio no ar, esse tipo de quietude que se espera em um lugar abandonado. A luz amarelada mal iluminava o espaço, e a primeira coisa que notei foi o cheiro. Um denso aroma metálico que penetrava meu nariz, muito diferente do habitual aroma de café fresco. Tentei ignorá-lo, pensando que poderia ser algo quebrado na cozinha. Dei alguns passos para dentro, e meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão. Então, eu os vi. 3 figuras sentadas em mesas, dispostas como se estivessem em uma conversa silenciosa, imóveis, com uma quietude desumana. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto minha visão clareava e eu percebia que o que estava vendo não era normal, que algo estava terrivelmente errado. As 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, estavam cobertas de manchas escuras, seus corpos rígidos, seus rostos congelados em expressões de horror. Parecia que haviam sido pegos no meio de uma conversa e não tiveram tempo de reagir. Engoli saliva, lentamente. Me aproximei, movido por uma mistura de horror e curiosidade. Foi então que notei os detalhes arrepiantes, o corte profundo no pescoço de um dos homens, a poça de sangue sob a mulher ainda segurando uma xícara com a mão morta, e a contração do terceiro homem, com as mãos cravadas na borda da mesa, como se estivesse tentando resistir a algo. Um arrepio percorreu meu corpo. A cena era tão horrível, tão surreal, que por alguns segundos eu congelei, incapaz de processar o que estava vendo. Minha mente buscou uma explicação lógica, mas o instinto de sobrevivência gritou comigo que eu precisava sair dali imediatamente, que algo ou alguém havia feito aquilo e ainda poderia estar por perto. Virei meus olhos para a porta, mas a tempestade lá fora parecia ainda mais intensa, como se estivesse me trancando naquele lugar amaldiçoado. Tentando me acalmar, coloquei a mão no bolso, peguei meu telefone e liguei para a polícia com os dedos trêmulos.
Minha respiração estava irregular e minha mente girava enquanto eu tentava descrever o que estava vendo, tentando dar sentido à situação. Quando finalmente consegui fazer a ligação, agarrei-me ao fraco consolo de que alguém viria em breve e eu não ficaria sozinho por muito mais tempo. O tempo começou a passar naquela espera. Eu estava em um canto do refeitório, em um tipo de vigília tensa, com os olhos fixos nas três figuras inertes, observando-as como se, a qualquer momento, elas fossem se levantar e continuar com suas últimas ações interrompidas. Eu podia sentir o suor frio se misturando com a água da chuva ainda encharcando minhas roupas. O som da tempestade parecia intensificar a opressão na atmosfera, como se o lugar estivesse isolado do mundo exterior, preso em uma bolha de horror. Alguns longos minutos se passaram enquanto eu continuava olhando para os cadáveres, como se precisasse reafirmar a realidade da cena repetidamente. Toda vez que desviava meu olhar para as janelas enevoadas pelo vapor e pela chuva, fui assaltado pelo medo de que alguém estivesse observando de fora. Escondido na escuridão, esse medo se transformava em uma paranoia crescente, uma sensação de estar sendo perseguido que tornava cada minuto ainda mais insuportável. Depois do que parecia horas, vi luzes piscando se aproximando da estrada. Era a polícia. Um alívio varreu meu corpo, uma onda que quase me fez cair de joelhos. Me movi até a janela e vi as silhuetas dos oficiais saindo de seus veículos, iluminados pelos faróis que mal conseguiam passar pela chuva forte. Me movi em direção à porta, esperando que eles entrassem rapidamente e que eu finalmente tivesse alguém para dividir o fardo daquela descoberta macabra. Mas algo estranho aconteceu quando eles abriram a porta. Os agentes avançaram lentamente, observando com uma mistura de descrença e repulsa a cena que eu tinha estado contemplando durante a última meia hora. Notei seus olhares cansados enquanto seus olhos passavam das figuras mortas para mim. Uma inquietação começou a crescer no meu peito. Eles também estavam horrorizados, o que era claro, mas em suas expressões vi outra coisa: dúvida, suspeita. Um dos agentes inexplicavelmente me pediu para manter minhas mãos onde pudessem vê-las. E foi então que entendi. O sangue nas minhas roupas, nas minhas mãos, no chão cercando os corpos. No meu estado de choque, eu não havia percebido o quão perto tinha chegado. Como as manchas se espalharam em minha direção, enquanto eu tentava entender o que havia acontecido. Aos olhos deles, eu não era mais apenas uma testemunha. Eu era agora um suspeito. Tentei falar, tentei explicar, mas minhas palavras pareciam desajeitadas, sem sentido. A história que eu estava contando sobre ter encontrado os corpos no caminho parecia fraca, quase absurda no meio daquela cena. E como um dos policiais começou a revistar o local, outro ficou ao meu lado, me observando como se estivesse esperando que, em algum momento, eu fosse confessar. Não havia nada que eu pudesse dizer que não parecesse desesperado ou uma desculpa. Então, o oficial que havia entrado na cozinha voltou com um olhar sério no rosto. Eles encontraram uma faca, ainda molhada, escondida num canto. Um dos agentes a pegou e olhou para mim com uma expressão que deixava claro que a situação estava piorando para mim a cada segundo. Eu senti como se o chão estivesse cedendo sob meus pés, como se a certeza de que eu não seria capaz de sair livremente daquela cafeteria começasse a se estabelecer em minha mente. Lá fora, a tempestade continuava a enfurecer-se, enquanto eu, o homem que tinha simplesmente parado para tomar um café no meio de uma noite chuvosa, era levado para o carro da patrulha sob o olhar implacável dos oficiais. Eu sabia que minha verdade não tinha peso em um lugar onde a morte havia deixado uma marca tão óbvia. Sentado no carro da polícia, algemas apertadas em meus pulsos, minha mente girava em um turbilhão de confusão e desesperança. De fora, relâmpagos iluminavam fugazmente o interior do carro. E cada flash me lembrava daquela cena dantesca na cafeteria. Os corpos sem vida, as manchas de sangue e a faca encontrada na cozinha, que agora parecia me condenar sem piedade. A realidade parecia tão absurda e distante, como se eu tivesse acordado em um pesadelo que, não importa o quanto eu me esforçasse, não me deixava escapar. Eu tinha simplesmente parado para tomar um café, buscando um momento de descanso no meio de uma noite chuvosa. Destino ou alguma força incompreensível me trouxe até um lugar de morte e suspeita. E agora, aos olhos daqueles agentes, eu era o culpado.
enquanto o carro descia pela pista molhada e pela estrada solitária. Em meio ao eco da tempestade que ainda rugia, uma terrível resignação começou a se instalar dentro de mim. Ninguém acreditaria em mim. A faca e o fato de que eu era a única testemunha. Todos os sinais apontavam para mim como o autor daquela cena macabra. Enquanto eu observava a estrada borrada pela chuva, tudo o que conseguia pensar era em como aquele momento, aparentemente comum e insignificante, destruiu minha vida para sempre. E então uma pergunta assustadora surgiu em minha mente. Quantas outras almas inocentes haviam estado presas em situações semelhantes, consumidas pelo peso de um destino que nunca escolheram? Quando finalmente me deixaram fora da delegacia, depois do que parecia uma eternidade de interrogatórios e perguntas cada vez mais desesperadas, o mundo que eu conhecia não existia mais para mim. Os dias se passaram desde aquela noite. Embora no final fosse determinado que eu não tinha conexão com os assassinatos, que tudo aquilo fora uma tragédia fora do meu controle, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia sido marcado dentro de mim. Os oficiais, embora cordiais no início, começaram a olhar para mim com uma suspeita que parecia ir além das evidências que comprovavam minha inocência. Às vezes, eu sentia seus olhares nas minhas costas, como se, em algum canto de suas mentes, eles ainda abrigassem a ideia de que eu poderia ser culpado. Eu tentei ignorar, tentar voltar à minha vida, mas as cicatrizes da noite na cafeteria sempre estariam lá, enraizadas em mim. E uma pergunta ainda ecoa: por que aqueles corpos estavam lá? Quem os colocou naquele café? E, talvez mais importante, quem ou o que estava nos observando naquela noite?